Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje: populares encontram corpo de homem boiando no rio Uruguai, em Aratiba, e também incêndio destrói galpão no interior de Santo Expedito do Sul. Além disso, situação da seca se complica e cidades da região preparam decretos de emergência para auxiliar produtores rurais. Entre outros destaques, nós vamos ver que na contramão aí da falta de água, moradores denunciaram um vazamento em uma caixa de água em Barão de Cotegipe. E a gente foi lá conferir. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias dessa terça-feira. Mais um dia de muito calor aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos para a janela do Bom Dia, porque tá aí, olha, tempo sem nuvem de chuva, temperatura na casa dos 26 graus nesse momento, hoje dia 28 de dezembro de 2021. E é claro que a gente vai falar da previsão do tempo para você, a gente quer saber quando volta a chuva, que já preocupa a questão da estiagem aqui na região do Alto Uruguai. Daqui a pouquinho os detalhes para você de toda essa situação. Mas a gente começa falando por segurança pública, porque populares encontraram o corpo de um homem boiando no rio Uruguai, em Aratiba. Olha, o fato aconteceu na manhã de ontem. O corpo de um homem não identificado foi encontrado boiando nas águas do lago da barragem do rio Uruguai, em Aratiba, na manhã desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Civil, populares encontraram o cadáver junto a uma ponte que liga a RS 420 à comunidade de Pinga Alta. Conforme a polícia, o afogamento ocorreu provavelmente entre o fim da tarde e o início da noite de domingo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Erechim. O Instituto Geral de Perícias, o IGP, deverá realizar a identificação. Roupas que seriam do homem também foram encontradas às margens do local. Conforme a polícia, até o momento ainda não há registros de desaparecidos em delegacias daquela região. E o incêndio destruiu um galpão em Santo Expedito do Sul. Por pouco, o incêndio também não se alastrou para outro galpão que ficava bem próximo. Veja na reportagem. Um galpão foi parcialmente destruído por um incêndio na manhã desta segunda-feira no interior de Santo Expedito do Sul. Segundo os bombeiros, o local fica na comunidade de Linha Prande. As chamas, por pouco, não atingiram outro galpão que ficava próximo. Bombeiros de Sananduva conseguiram controlar o fogo e ninguém ficou ferido. As causas são desconhecidas. Vamos para o site do Jornal Bom Dia agora, porque golpistas tentam cobrar pelo agendamento da confecção da carteira de identidade. Não dá para acreditar nisso. Olha, o agendamento e horários para as confecções das carteiras de identidade pelo site Instituto Geral de Perícias e pelo portal do Governo do Estado é gratuito, bastando acessar a página do agendamento. Na última semana, usuários relataram que pagaram para agendar o serviço em um site. O IGP não tem relação e não compactua com a comercialização dos horários. O pagamento para este site não garante o agendamento nem o atendimento para encaminhar a carteira de identidade. O site do IGP abre novas vagas para agendamento diariamente. No início da manhã, em Porto Alegre, o agendamento realizado para os próximos 15 dias. Então, lembrando para você que está acompanhando a gente, viu? Não precisa pagar para fazer a carteira de identidade, né? Para agendar. Você vai ter que pagar as taxas lá do documento, mas não precisa pagar para você entrar na fila. Aqui em Erechim, fica lá do lado do Seminário de Fátima, né? Quem precisa fazer identidade, mas tem que ir com antecedência, viu? Porque demora até 15 dias para o documento, às vezes, ficar pronto. Então, fique atento. Vamos falar agora da seca. Olha, Nonoai foi a primeira cidade aqui da região a decretar situação de emergência. O decreto foi publicado ontem pela Prefeitura, que calcula um prejuízo superior a 30 milhões de reais. A cidade de Nonoai foi a primeira da região a decretar situação de emergência nesta segunda-feira devido à falta de chuvas que vem atingindo as reservas de água e as lavouras do município. De acordo com o documento, o município vem sofrendo com uma estiagem prolongada entre os meses de novembro e dezembro. A Emater apontou um prejuízo estimado em mais de 60 milhões de reais. Somente para o milho, a estimativa de perda da produção é de 65%.
tanto para o grão quanto para a silagem. A expectativa da produção era de quase 11 mil quilos por hectare e a situação atual não ultrapassa os 3 mil quilos por hectare. Outras cidades aqui da região também fazem um levantamento para decretar nas próximas horas emergência devido à estiagem e à falta de água. Os principais prejudicados com esse momento são os agricultores. Em Marcelino Ramos, o vice-prefeito esteve acompanhando o levantamento feito pela Defesa Civil do município. Veja a fala dele. Nós estamos aqui vendo uma lavoura de milho, nós estamos percorrendo o município, que estamos vendo que já precisamos decretar o estado de emergência no município e não temos ainda os dados para nós poder fazer isso. Hoje pela manhã tive uma reunião com a Emater e a Defesa Civil e vimos que realmente não tem mais como segurar isso. Então nós estamos fazendo isso e indo atrás para ver as sangas que estão secas, as lavouras que estão secas, super secas. Temos muitas fotos, vamos divulgar, vamos mostrar e precisamos fazer o decreto de emergência para poder ver se conseguimos nos socorrer junto ao governo do estado ou até mesmo ao governo federal. Enquanto não temos o decreto emergencial, nós estamos combinando, estamos tratando junto à Câmara de Vereadores para nós fazer uma lei na Câmara para poder ajudar os nossos agricultores que estão com déficit de água, para nós poder puxar água para eles com os nossos caminhões e também com os nossos puxadores de água, né? Então estamos preparando para isso, tá? Então a gente vai ajudar sim, com certeza. Outra cidade que deve decretar situação de emergência é o município de Áurea. O prefeito, os secretários de Agricultura e de Obras estiveram no interior do município fazendo o levantamento de perdas. Muito bem, estamos aí novamente, o secretário Carlos, o secretário de Obras, o secretário Renato, o secretário de Agricultura. Falar um pouquinho, Renato, sobre a questão da estiagem que está nos assolando aí. E a questão de possivelmente estarmos também decretando situação de emergência, enfim, como é que está esse levantamento, como é que está esse acompanhamento da Secretaria da Agricultura com relação à seca que está nos assolando aí no município. Muito bem, prefeito. A gente tinha gravado um vídeo há um tempo atrás, acho que foi 1 ou 2 semanas, se não me engano, e a gente já expôs naquele vídeo a situação que o nosso município se encontrava, principalmente as lavouras de milho. Então, daquele momento até hoje, a situação ela se manteve e se agravou de certa forma. Tivemos algumas precipitações aí ao longo de algumas comunidades em volume maior, outras menos, e outras comunidades nem pegaram nada de chuva daquele momento até hoje. Então, a questão, hoje a gente já estima na questão do milho, seja ele aquela cultura mais do cedo que foi implantada ou as mais tardias, uma perca aí de 60%, 70% já hoje. Mesmo a cultura do milho que formou o grão, agora nesse momento ele precisava botar peso de certa forma e acabou, como hoje a gente esteve visitando uma propriedade que a gente estava fazendo a silagem, é um grão xoxo, leve, então as percas são elevadas, então a gente estima nessa faixa de 60%, 70%. A questão do levantamento, prefeito Carlos, a questão do decreto de situação de emergência. Já hoje a gente está levantando esses dados de percas nas lavouras. Estamos levando água em conjunto com a Secretaria de Obras, vários pedidos para que os produtores não tenham mais água na propriedade, então a gente está levando através do equipamento aí que a gente tem junto à Secretaria. Então a gente já também está fazendo esse levantamento do número de produtores e a quantidade de água e para que está sendo usado, para que a gente possa usar como critérios para a solicitação desse decreto de emergência. Então, possivelmente, se não mudar esse cenário e as previsões não são nada otimistas, infelizmente, no início do ano já a gente estar solicitando e decretando situação de emergência no município de Áurea. Muito bem, isso também assola a Secretaria de Obras também, com relação às estradas, enfim, está criando vários problemas, mas estamos trabalhando, enfim, com aquilo que dá para fazer. E com certeza estaremos acompanhando todo esse processo da falta de chuva para que a gente possa estar tomando aquelas atitudes necessárias para minimizar as perdas e os problemas aqui no município. Outra, além da região do Alto Uruguai, a região nordeste aqui do Rio Grande do Sul também tem sido afetada pelas secas. Quem conta pra gente a partir de agora como está a situação na região nordeste é os nossos parceiros da TV-ON. A falta de chuva continua castigando as lavouras de milho da região. Este é um dos momentos mais difíceis no campo em decorrência de fatores climáticos. Há registros de produtores que devem perder até 100% da lavoura.
A seca atingiu o milho em várias fases. Em algumas regiões, a planta nem chegou a desenvolver. Em Cacique Doble, há regiões com exatamente o oposto. A chuva que caiu nessas áreas foram suficientes para manter o desenvolvimento e projetar uma boa colheita. Nas lavouras da região norte e leste, a ocorrência da chuva foi maior do que nas regiões oeste e sul. Na comunidade da Pitangueira, a última ocorrência de chuva foi em média 23 milímetros em alguns locais. A mesma média foi registrada na Capela Santo Antônio e em torno de 15 milímetros na Farroupilha e Butiazinho. Já na parte com menos chuva, em lavouras de Santa Terezinha, por exemplo, o acúmulo não passou de 3 milímetros em todo o mês de dezembro. O mesmo ocorre nas comunidades da Consoladora, São Sebastião dos Lopes e São Judas. Conversamos com o engenheiro agrônomo da Emater Ascar, Amaury Pivoto, que falou sobre o ponto de vista técnico da situação atual das lavouras. Emerson, nos últimos 26 dias aqui no município Cacique Doble, a gente teve muito pouca precipitação e mal distribuída, né? Então muitas comunidades aí estão com lavouras de milho, principalmente, sofrendo já com a estiagem, né? Com perdas significativas. Em algumas delas as perdas são superiores à safra do ano passado, que foram grandes já, né? Então quem tem a lavoura plantada aí em meados de setembro e outubro, né? E a gente acredita que já deve procurar seu agente financeiro, né? Informar as perdas que tem, se por acaso tem perdas, né? E fazer a solicitação da cobertura de Proagro para tentar minimizar as perdas. Para a cultura da soja, as que foram plantadas no cedo, elas têm um bom desenvolvimento inicial. Desde que volte a chover, ainda a gente pode ter uma recuperação dessa cultura aí, né? Mas o prognóstico para a próxima semana é de dificuldades aí por alta temperatura, então a gente pode ter as perdas agravadas aí durante esse próximo período. Segundo o IMET, as chuvas deverão ocorrer acima da média, amenizando a situação da seca no estado, em especial na metade norte, somente no mês de janeiro. Em fevereiro, a precipitação diminui e a partir de março, a seca volta a se agravar no estado. E olha, segundo a Climatempo, a chuva vai chegar aqui no Rio Grande do Sul, mas apenas no final de janeiro. Até lá, os prejuízos já estarão aí em grande monta, segundo a Climatempo. Vamos acompanhar agora a fala da meteorologista da Climatempo, que explica que a chuva chegará tarde no Rio Grande do Sul. No centro e sul do Brasil, a estiagem dará uma trégua em janeiro. A chuva vai ficar acima da média entre o Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Atenção, porque a expectativa ainda é de chuva abaixo da média na região da Campanha, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, e ela só vai ficar acima da média nas áreas mais ao norte do estado. Só que essa chuva deve chegar tarde demais para muitas lavouras de milho do Rio Grande do Sul, até porque a expectativa é de uma chuva mais forte para o estado gaúcho somente ao longo dos últimos 10 dias do mês de janeiro. Até lá, a expectativa ainda é de irregularidade e temperaturas elevadas, o que pode trazer mais prejuízos para as lavouras de milho do Rio Grande do Sul. Muito bem, né? Situação complicada. Tomara que essa previsão dê errado aí, a chuva venha antes, né? Porque realmente nossos amigos agricultores estão precisando de chuva. E olha, moradores, na contramão dessa seca, moradores de Barão de Cotegipe denunciaram um vazamento gigantesco em uma caixa d'água. Segundo informações, foram pelo menos 2 casos registrados antes da gravação do vídeo que é mostrado na reportagem, né? Que ficaram aí pelo menos 7 horas vazando toda essa água fora. Veja. Em 2021, o Brasil registrou o maior período de estiagem em 90 anos. O calor, somado à falta de chuva, provoca muitas vezes a necessidade de racionamento de água. Uma realidade conhecida de perto pelos moradores da pequena cidade de Barão de Cotegipe, que tem 6.000 habitantes no Alto Uruguai Gaúcho. Foi por isso que essa cena chamou a atenção dos moradores, que com um celular registraram esse enorme vazamento em uma das caixas de água que abastece o município. A caixa de água mostrada no vídeo é essa daqui. De acordo com a Corsan, ela foi instalada há pouco tempo para atender uma nova demanda de loteamentos e bairros que estão sendo construídos aqui em Barão de Cotegipe. O problema mostrado na imagem, segundo os moradores aqui dessa região, vinha acontecendo com frequência. Em uma semana foram pelo menos 2 registros, até que um dos moradores resolveu gravar o vídeo e disponibilizar na internet.
De acordo com o morador que fez o vídeo, em um dos dias de vazamento, a água correu por mais de 7 horas. Através de uma nota, a Corsan explicou que a situação tem sido causada pela oscilação de tensão da rede elétrica, que é fornecida pela RGE, e que desregulou o sistema de telemetria, que comanda automaticamente o nível do reservatório que ficou desregulado, causando o extravasamento da água. Ainda conforme a Corsan, o sistema aciona o bombeamento do poço artesiano, que abastece o reservatório quando necessário, e o desliga no momento em que é atingido o nível ideal. Conforme a estatal, uma equipe de manutenção eletrônica já esteve no local, e o conserto do problema deve ser realizado até o final da tarde desta segunda-feira. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, o local ideal para sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, hein? Você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque a Escola Antônio Burim informou o encerramento de suas atividades. Olha, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Burim, localizada no povoado Coã, às margens da RS 420, no interior de Erechim, será fechada pelo governo gaúcho. Em 2019, ela ganhou uma sobrevida, visitas na Câmara de Vereadores, prefeituras e na 15ª Coordenadoria Regional de Educação resultaram na permanência das portas abertas até 2020. Entretanto, era sabido que nos próximos anos seriam incertos e a coordenadoria teve conhecimento da decisão de encerramento das atividades escolares em setembro deste ano. A reportagem completa falando sobre a falta de estudantes na escola, o agravamento da situação da pandemia e outros detalhes está lá no site jornalbomdia.com.br. É uma pena, né? Olha, em comunicado, os pais foram comunicados por meio da Coordenadoria de Educação, que marcou uma reunião presencial. Segundo a coordenadora, a escola mais próxima e que encerrou as atividades aí é a escola Doutor José Vicente da Maia, a cerca de 1 quilômetro de distância. A estrutura não será demolida e ficará sob a guarda do Estado a partir de agora. Uma pena, né? Essa escola aí que tem uma história tão importante aqui em Erechim, na história de Erechim, formou tantos estudantes, né? Agora está sendo fechada. É a situação das escolas do interior, né? Cada vez menos estudantes, difícil de se manter, uma pena, né? Eu, inclusive, estive lá na escola, mostrei trabalhos ao longo dos últimos anos aqui pela TV Bom Dia, feitos pela Escola Antônio Burim, que agora encerra suas atividades, né? Uma pena mesmo, mas vamos em frente. Bom, vamos falar agora para você que os bancos vão funcionar até a próxima quinta-feira, dia 30. Se você tiver alguma coisa para fazer no banco, atenção. Após o feriado de Natal, os bancos retornaram nesta segunda-feira ao seu horário normal de funcionamento, das 10 da manhã às 3 da tarde. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o último dia útil para atendimento ao público com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes será o dia 30 de dezembro. No dia 31, as agências bancárias não vão abrir para atendimento. A FEBRABAN lembra que as agências não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionam nos dias de Natal e de Ano Novo. Nesses casos, a FEBRABAN orienta a população a utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como o mobile, o Internet Bank e caixas eletrônicos, além de correspondentes, para fazer transações financeiras. Além disso, carnês e contas de consumo, como água, energia e telefone vencidos no feriado, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. O governo federal começou a pagar ontem o Vale Gás de R$ 54. O valor é metade de um botijão.
O governo federal começou nesta segunda-feira os pagamentos do Auxílio Gás. Segundo o executivo, 108 mil famílias que são atendidas pelo Auxílio Brasil serão contempladas com a primeira parcela do benefício, que foi criado com o intuito de mitigar o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda. Cada família receberá R$ 52, valor que corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos. Para efetuar o pagamento do benefício, o governo levará em conta o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Cada família receberá ajuda com o pagamento. O Auxílio Gás será pago a cada 2 meses por 5 anos para as pessoas inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. E o prazo para utilizar a CNH vencida em dezembro de 2020 termina na próxima sexta-feira, dia 31. A medida havia sido aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito, já que as pessoas não podiam sair de casa para fazer a renovação do documento. Mas agora acabou o prazo, viu? Então você tem até sexta-feira para fazer a renovação. O prazo para a utilização da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vencida em dezembro de 2020, termina na próxima sexta-feira, dia 31 de dezembro. A prorrogação foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, em decorrência da pandemia. Cerca de 18,7 mil condutores cuja CNH venceu em dezembro de 2020 ainda não encaminharam a renovação. A recomendação é que o serviço seja feito por aqueles que pretendem continuar dirigindo. E agora o nosso recado é para os motoristas. Também encerra na próxima sexta-feira o pagamento do IPVA com desconto máximo. Na verdade, ele pode ser quitado até quinta, já que os bancos vão fechar na sexta, Veja. Quem pagar o IPVA de 2022 até a próxima quinta-feira, 30 de dezembro, terá mais economia. O desconto sobre o imposto de propriedade de veículos automotores pode chegar a 20% no valor final do tributo. Quem decidir pagar apenas no próximo ano também terá um desconto do Bom Motorista e do Bom Cidadão. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão desconto de 10%, 6% e 3%. De acordo com o governo do estado, a taxa de licenciamento e multas podem ser pagas separadamente do IPVA neste ano. Segundo também a Secretaria da Fazenda, devem pagar o IPVA todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003. O tributo pode ser quitado no Banrisul, Sicredi e no Banco do Brasil. Este último somente para clientes. Também a opção de pagamento via Pix. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Fica aqui com a gente, já já nós estamos de volta. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Nesse novo tempo que está por vir, nada será igual. Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se para um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha. Nós vamos falar agora de saúde. Olha, a AIDS é uma doença que vem crescendo aqui novamente, principalmente no Rio Grande do Sul. E uma questão de negação pode se transformar em ação. Veja na reportagem da Lisele Félix, nossa parceira repórter da TVE na região aqui do Sul. Quando Silvia nos recebeu em sua casa, foi logo avisando que não queria falar muito de si mesma, mas de todo o sistema envolvido no tratamento de pessoas com HIV. Porém, ela sabe que histórias como a dela aconteceram e ainda acontecem com dezenas de mulheres. Ela e a família vieram do Uruguai nos anos 80. Aos 21 anos, em 1991, ela estava grávida. E foi nesse momento que o exame para o HIV deu positivo. E vieram as perguntas. O que tu fez, né? Tu tinha muitos parceiros, tu usava drogas, tu... Começou a me encher de perguntas e eu, né, estupefata lá, o que eu faço agora com o barrigão. Ao mesmo tempo, uma coisa muito boa se transformou em algo terrível na época, né, de muito medo. Aí, minha filha nasceu, ela fez 3 testagens, né, durante o período, que davam positivo, né, e aí na última testagem, com 1 ano e meio, ela deu teste soronegativo, né? Então, acho que foi, naquele tempo, acho que foi o primeiro sorriso que eu dei naquele período. Mas o primeiro sorriso não veio acompanhado do cuidado necessário. Até 2003, quando ficou muito doente, ela negou a doença, não aderindo a nenhum tratamento.
Daí, quando caiu a ficha, eu estava muito doente, e muito doente mesmo, assim, ao ponto de risco de morte bem eminente. E aí resolvi, né, que me dessem o que quisessem, né? Demorei muito tempo, assim, para me recuperar, tipo, quase 2 anos para dizer, assim, que eu estava... Receber um diagnóstico de HIV, hoje, ele tem o mesmo peso que antes. O estigma, a discriminação, a gente pode dizer que é o maior vilão, né? Não só da sociedade, mas nos serviços de saúde, não é? De 2000 a junho de 2021, são mais de 835 mil casos registrados no país. 32.701 novos casos apenas em 2020, sendo 7,8 mil de gestantes. A taxa de detecção é de 14,1 por 100 mil habitantes. No estado, a taxa de detecção é de 21,8. Já em Porto Alegre, é de 41,9. Entre as capitais, é a segunda maior taxa de detecção, só perdendo para Manaus. A capital ainda possui a maior taxa de detecção de gestantes com HIV, taxa 6 vezes maior que a nacional, e tem o maior coeficiente de mortalidade por AIDS no país. Os números altos mostram que a epidemia não cedeu, e ao contrário da evolução no tratamento, o preconceito ainda persiste. Silvia transformou a negação em luta. Hoje, faz parte do movimento nacional das cidadãs positivas. Acho que é importantíssimo falar sobre isso, né? Falar sobre sexualidade, falar sobre o uso de drogas, programas de redução de danos, escola. Agora não se pode mais tocar no tema dentro das escolas, né? Aquela fala de que vamos capacitar as famílias para falar sobre sexualidade, porque a escola não é o local. Como assim? Que família é essa? Se é no âmbito familiar que acontecem as violências, né? Eu acho que tem que se falar em todo lugar. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. O Alto Uruguai vive uma situação dramática. A gente está entrando num momento muito ruim. Já vem acontecendo e cada vez se intensifica mais com a seca, que aí está, o calor, que está simplesmente matando as plantas, lavouras inteiras, secando. Se riscar um palito de fósforo, aquilo incendeia em poucos minutos. Secando açudes, secando poços artesianos, a gente está se encaminhando para uma situação muito ruim aqui no Alto Uruguai. E com prejuízos que vão somar muitos milhões de reais. Era para ser uma safra, novamente, eu estou insistindo e falando muito sobre isso, porque era para caminhar tudo bem, e a situação do Rio Grande do Sul, de modo geral, é muito preocupante, essa seca. E o calor é tão grande, é tão excessivo, que aqui dentro da cidade, se olhar, os canteiros estão a grama torrada e no campo não está diferente. Plantações de milho inteira simplesmente secaram, como se fosse colocar dentro de um forno. E aquilo virar uma palha seca que não vai produzir absolutamente nada. A quebra das lavouras aumenta significativamente. Já passa dos 50% no milho e o soja vai avançando também a quebra da produtividade. Um ano muito preocupante. Extremamente triste o que está acontecendo aqui no Alto Uruguai, para falar da nossa região. Então, e para finalizar, eu acho que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, será necessário mudar, começar a mudar e considerar a questão, muito mais a questão climática. E aí entrar justamente a preservação, como gerar e produzir água. E isso é possível fazer. Já existem maneiras, e isso está muito relacionado à questão da vegetação. A gente tem que considerar, sem nenhuma dúvida, o nosso papel, a nossa parcela de responsabilidade. Obviamente que isso é no longo prazo, mas essa discussão tem que entrar, a sociedade vai ter,
por necessidade e sobrevivência, refletir sobre esse assunto, sobre o que vem acontecendo, estabelecer novos parâmetros de produção em que, sem nenhuma dúvida, sociedade urbana e do campo tenham mais consciência ambiental e ações efetivas ambientais para que a gente consiga driblar esse tipo de situação ou conseguir lidar de uma maneira melhor com ela. Sem nenhuma dúvida, assim como se trabalha hoje a consciência fiscal, a educação fiscal nas escolas, que é um trabalho excelente, ensinando as crianças sobre o valor dos impostos, sobre aquilo que o valor do dinheiro, a importância do imposto para o retorno do município, para investir, a gente vai ter que começar a pensar também numa educação ambiental, que seja prática, isso já acontece também, mas que amplie muito mais a sua inserção na comunidade, porque não tem como separar o ser humano, a produção de alimentos e o ambiente onde ele se encontra, e a sua parcela de responsabilidade na questão da degradação ambiental. Tempos muito difíceis pela frente. Um bom dia e é isso aí. Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia. Hoje não tem o Eric, mas a gente traz os destaques para você. Vamos direto para o site, porque o assunto do momento no esporte é o anúncio do novo treinador do Internacional. Alexander Cacique Medina é o novo treinador do Inter. Tá aí para você. Olha, o uruguaio Alexander Cacique Medina foi anunciado no início da noite de ontem como o novo técnico do Internacional. O contrato foi assinado para a próxima temporada. Além do Colorado, o Talheres tentava renovar com o treinador, que também se interessava ao Sandro Lorenzo. As negociações com os clubes argentinos não avançaram e na quinta-feira o Talheres informou sobre a saída de Medina. À frente do time de Córdoba, Cacique foi o terceiro colocado no campeonato argentino, conquistando vaga para Libertadores em 2022 e vice-campeão da Copa da Argentina. Agora o Inter deve iniciar as buscas por novos reforços. Boa sorte ao treinador do Internacional, tem um bom currículo, né? Vamos torcer que dê tudo certo para ele aí, né? Tem outro destaque do esporte no site, que é o sorteio do Grenal Solidário. Ele foi transferido, a gente mostrou o Grenal Solidário aqui na TV Bom Dia no início do mês de dezembro. Olha o sorteio das camisas autografadas da dupla Grenal, que seriam realizadas na última quinta-feira, 23, dentro da campanha Grenal Solidário, que busca angariar recursos para diversas instituições de pessoas com deficiência visual aqui no norte do estado, entre elas a ADEV de Erechim, foi transferido para o dia 29 do mês. De acordo com a organização, a mudança aconteceu devido a problemas técnicos, como o atraso na chegada de planilhas para organizar o sorteio e outras questões de acessibilidade. Portanto, sorteio dia 29, tá bom? Bom, e agora a gente vai ver uma entrevista feita pelo Eric Oliveira ontem com a Carla Chaves Loureiro. Ela é preparadora física do Corinthians e conquistou a tríplice coroa do futebol feminino em 2021. Muito boa tarde, amigos. Talentos nós temos aqui em Erechim. E a Carla Chaves Loureiro é um exemplo disso. Com a comissão técnica do Corinthians esse ano, como preparadora física, conquistou nada mais, nada menos do que a tríplice coroa, campeonato estadual, campeonato brasileiro e o triunfo da Copa Libertadores Feminina. É um prazer imenso poder estar conversando contigo nesse final de temporada de 2021. Nós estamos em um lugar especial aqui no Colégio Marista Medianeiro, um lugar que para ti também tem um sabor especial retornar e conseguimos, enfim, uma conversa com a Carla em Erechim, está passeando, chegando ao fim desse ano tão desafiador, mas com conquistas. Carla, é um prazer estar conversando contigo e 2021 foi especial. 2021 foi um ano em que te trouxe algumas conquistas, mas aqui, retornar para cá, é onde tudo começou. Queria que tu falasse um pouco sobre esse início, sobre essa trajetória. Pisar aqui, berço dessa história belíssima. De pouco tempo, mas uma bela história. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. É um prazer imenso retornar a Erechim sempre e poder ter a oportunidade de conversar, compartilhar com vocês um pouco de tudo aquilo que já aconteceu na minha história e o quanto esse passo inicial aqui na Escola Marista Medianeira foi importante na minha trajetória. É um prazer
imensurável. Tudo começou aqui, ainda muito jovem, dentro do campo, né, dentro das 4 linhas, através de uma oportunidade que me foi dada pelo professor Juliano Mirello e pelo irmão Adelmo, onde eu era atleta aqui da Escola Marista Medianeira, tive meu primeiro contato com as primeiras competições, algumas jogando com os guris, já tendo grandes desafios, outras competindo na modalidade feminina. Então aqui realmente é um ambiente, é um local que me traz muita nostalgia, muita saudade, marca momentos incríveis que eu vou lembrar para sempre e pessoas incríveis que fazem parte da minha trajetória. O campo está um pouquinho modificado, ele já foi um pouco maior, mas não foi só aqui que a Carlinha brilhou como atleta, depois profissional lá em Porto Alegre, mas como atleta, ginásio da São Pedro, foram algumas conquistas em um ambiente desafiador, que o futebol feminino cresceu muito, mas é recente tudo isso. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso, antes um sonho de menina e agora a realidade. Exatamente, a transformação que a modalidade passou, ela é muito expressiva. Ainda muito jovem aqui em Erechim, tive várias oportunidades de jogar como atleta amadora, fui muito abraçada pela cidade, pela região desde sempre. Depois busquei voos um pouco maiores fora do município, tentei ser atleta, fui atleta universitária e hoje, podendo trabalhar dentro de uma comissão técnica, vivendo uma nova realidade do futebol feminino, hoje uma modalidade que é profissional, que nos dá toda a estrutura e toda a condição de trabalhar, de sonhar e de viver disso. Então eu me sinto privilegiada por ter a oportunidade de ter sido atleta em um momento onde a modalidade estava se desenvolvendo ainda no país e mais privilegiada ainda por hoje, através da educação, através do estudo, ter a possibilidade de cumprir uma função dentro de uma comissão técnica de um dos maiores clubes do mundo no futebol feminino, que é o Corinthians, e ter essas conquistas recentes que a gente teve nesse ano. Então está sendo uma experiência extraordinária poder viver tudo isso dentro da modalidade. E Carlinho, o sentimento em voltar em Erechim. Muitas pessoas conhecem a Carla, eu até cheguei a brincar, não sei nem se eu tenho roupa para esse evento, mas é para coroar 2021 com chave de ouro, podendo levar um pouco da tua história para quem nos acompanha. E queria que tu falasse um pouco como que foi esse primeiro contato com o futebol, com o futsal, com o futebol em si, né? Como atleta, porque tu vem para o Colégio Marista Medianeira com uma bolsa para jogar, defendendo as cores do colégio, e depois, claro, se vira profissional do futebol, mas antes disso o sonho era mesmo ser atleta. E qual que é o sentimento em voltar aqui em Erechim, poder reencontrar pessoas, claro, a tua família é daqui, qual que é o sentimento de tudo isso, ver depois de um ano como foi esse, que parece que tudo deu certo, que o caminho lá atrás tinha um destino que era o do sucesso mesmo. Qual que é esse sentimento? É um sentimento que ele é único e eu não tenho exatamente uma palavra para caracterizar isso tudo que eu sinto, porque eu sempre fui muito privilegiada pelas pessoas que eu tive em minha volta, desde a minha família, que sempre me incentivou, sempre me apoiou em todos os meus sonhos, até mesmo os professores, as pessoas que passaram e me abriram portas, me deram oportunidades. E hoje poder voltar para cá e ver que as pessoas me olham com um olhar de talvez alguém que deu certo aqui no município, acreditando na modalidade, é muito especial. É muito especial ser lembrada com tanto carinho, é muito especial reencontrar pessoas que me conheceram mais jovem e que admiram onde eu cheguei e ver meninas que eu não conhecia e que me conhecem e que falam da minha trajetória com uma forma de se espelhar em tudo que aconteceu. E isso é realmente muito especial, é muito diferente, porque eu não tenho dimensão das conquistas que eu estou conseguindo ter dentro da modalidade. E ser lembrada com respeito, com carinho e receber esse carinho aqui da nossa cidade é sempre muito, muito especial. Até arrepia mesmo, porque é uma pessoa que de fato inspira não só o futebol feminino, como o futebol em geral, e cria daqui de Erechim, né? Depois tu vai para Porto Alegre, tu estudou na URGS, né? Estudou na URGS. E como que foi esse processo, essa mudança? Não vai ser como atleta profissional, vai ser por um outro caminho, à beira do campo, mas deu tudo certo no final, né? Mas imagino que o início deve ter sido bem desafiador. Passagem no Internacional, depois pelo Grêmio. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse começo como preparadora física. O meu início ele se dá ainda na Faculdade de Sojipa, né, em Porto Alegre, onde eu recebi a bolsa de estudos para ser atleta universitária. Aí eu terminei a graduação em Educação Física bacharelado com eles. E aí a URGS ela entra num processo de mestrado, que foi onde eu entrei no grupo do professor Cruel para poder fazer o projeto de mestrado.
e já estava dentro da equipe do Grêmio na época, mas antes ainda na equipe do Internacional, com a primeira oportunidade que me foi dada pela Duda Luizelli, que era coordenadora na época. Trabalhei com as categorias de base, sub-14, sub-16, sub-18 e auxiliei na categoria profissional. Foi uma experiência extraordinária também, porque foi muito importante ter esse contato com gurias mais jovens que estavam nessa ambição de serem atletas profissionais em um momento onde a modalidade estava começando a ser profissionalizada no Brasil. E para mim, eu vejo a base com um olhar muito de formação, de desenvolvimento, inserção, inclusão. Eu acho que é um momento rico e gostei muito da experiência que tive, amadureci e cresci muito dentro do Internacional. E depois me veio essa oportunidade como preparadora física na equipe profissional do Grêmio, num desafio de conseguir o acesso para a Série A1 e as coisas foram acontecendo. E com certeza são dois clubes que eu carrego um carinho muito especial no meu coração, porque me abriram as portas para eu estar onde estou hoje. Eu acho que toda a trajetória ela deve ser valorizada. E com certeza foi um desafio muito grande, porque a gente sai de uma cidade menor, onde eu tive principalmente experiências mais numa caracterização amadora, e aí parto para um grande centro, que é a nossa capital aqui do Rio Grande do Sul, e começo a ter novas oportunidades e grandes oportunidades, grandes desafios, e enfrentei. Botei a cara a tapa, como a gente brinca, e sempre sonhei muito alto, nunca tive medo de arriscar e fui arriscando, as coisas foram acontecendo. E hoje, graças a Deus, consigo estar dentro de um grande clube, em outro grande centro, que é São Paulo, que é o estado pioneiro no futebol feminino. E não é à toa que a gente consegue vivenciar nesse estado tudo que a gente vivencia e consegue experimentar dentro da modalidade. E o Corinthians tem uma página que tem que ter seriedade para falar do Corinthians, né? Nós brincávamos até naquela resenha antes de começar a gravação que o Corinthians por si só já é um fenômeno, mas chegou a lembrar o estado de São Paulo, os clubes do estado de São Paulo, eles são muito grandes do que diz respeito ao futebol feminino. Como que foi essa saída? Tu sai da capital gaúcha para ir para São Paulo no convite do que é, querendo ou não, o Corinthians o maior do Brasil, dá para discutir, mas é quase que indiscutível. E como que foi esse primeiro convite, essa primeira intenção em ir um pouquinho mais longe, mas aceitar um desafio que seria e que se mostraria bastante difícil, bastante desafiador. E depois, todas essas conquistas mostram que valeu a pena ter encarado essa oportunidade. Eu queria que tu falasse um pouco, em especial já pegando esse ano, esse abraço que foi um ano bastante expressivo, eu até quero mencionar esses números depois. Faz exatamente um ano da primeira ligação e eu recebi a ligação com uma grata surpresa. Na verdade, não esperava esse contato e quando veio eu recebi com muita atenção e com muito respeito ao clube que eu estava anteriormente, que era o Grêmio. Soubemos lidar muito bem com a situação, o clube entendeu também por parte do Grêmio o que estava acontecendo para mim e me apoiou nas decisões que eu tomei. Isso é muito importante de ser ressaltado. E ter ido ao Corinthians foi com certeza um momento onde eu saí totalmente da minha zona de conforto, onde tive que recomeçar uma vida em um estado novo, com pessoas novas, em um novo ambiente, e um clube que eu acompanhava desde criança, o trabalho, né, principalmente dos profissionais que estavam lá, mas que era desconhecido para mim em relação a como seria. E ter ido para lá, com certeza, foi algo que me transformou não só como profissional, mas também como pessoa. E eu costumo brincar muito agora nesse final de ano que as conquistas em medalhas não expressam também as conquistas que foram no cotidiano, na vida pessoal, naquilo de como eu cheguei em janeiro de 2021 e como eu vou chegar em janeiro de 2022, é outra Carla. Foram muitos desafios e com certeza valeu a pena. É claro que a saudade de casa, a saudade da família que fica aqui em Erechim é um preço alto a se pagar, mas eu tenho tido grandes conquistas dentro e fora de campo, eu tenho sido cada vez mais feliz e mais realizada e com certeza a caminhada ela é dura, ela é árdua, mas vale muito, muito a pena. 2021, que além da Tríplice Coroa, chegou com uma campanha em 2021, em todas essas competições, com 42 jogos, 37 vitórias, 13 empates e apenas 2 derrotas. Uma campanha na competição continental que se desenhou invicta. E chegar ao Corinthians e elevar, né, tá junto com o trabalho coletivo que elevou o Corinthians a um tricampeonato no futebol feminino, dá para dizer que é a realização de um sonho tudo isso? Ah, com certeza. Já era a realização de um sonho estar lá, porque são profissionais de excelência, é um clube que tem um grande projeto sendo desenvolvido há muito tempo
então levam a modalidade do futebol feminino realmente a sério, levam todos os processos em consideração. Vale a pena ressaltar aqui em nome do Duílio, que é o nosso presidente do clube, que é um presidente muito presente, a Cris, que é a nossa diretora, que está todos os dias com a gente, é uma mulher incrível, que luta muito pelo futebol feminino há muito tempo. O Arthur Elias, que é o nosso treinador, que já está há 15 anos no futebol feminino, e toda a sua comissão, que a grande maioria já está há mais de 10 anos juntos. Então eles realmente têm um trabalho que é muito consolidado, e fazer parte disso é muito mais que a realização de um sonho, na verdade, transcende tudo aquilo que eu tinha imaginado para a minha vida, e tem sido algo que está me impulsionando cada vez mais para cima. E quanto mais pessoas eu puder levar junto, quanto mais eu puder ajudar a desenvolver a modalidade e fazer com que as pessoas que estão aqui em Erechim também acreditem nos seus sonhos e saibam que é possível chegar, para mim é muito especial. Então é algo que realmente é muito maior do que eu almejei, porque almejar uma tríplice coroa é muito audacioso e as coisas foram acontecendo, a gente trabalhou muito, trabalhamos pra caramba esse ano e com certeza o peso disso tudo eu ainda não sei, mas a sensação de satisfação ela é muito grande. Eu até brinquei, Carla, que hoje eu ia entrevistar um fenômeno. E, de fato, as marcas, as conquistas, as medalhas, a história e tudo que representa, eu acho que talvez até tu não deve ter a dimensão do que representa, e principalmente para os erechinenses. Agora, queria que tu falasse ainda sobre esse 2022, depois, no ano que vem, esperamos te receber aqui para o pessoal tirar foto. O que a Carla, como profissional, espera para a temporada de 2022? Ainda é momento de comemoração, mas já dá para começar a pensar já em algo um pouco mais concreto. Para que lado vai voar para 2022? Eu permaneço no Corinthians, a gente tem a nossa primeira competição já em fevereiro, que é a Supercopa do Brasil, depois vem Campeonato Brasileiro, vem Paulista, vem Libertadores de novo. Obviamente a gente trabalha sempre focando no título, nas vitórias. Corinthians é um clube que tem na sua essência essa ambição de nunca se satisfazer com o que já foi feito. A gente aproveita esse momento de comemoração, mas a gente já pensa lá na frente no próximo jogo, na próxima competição, nas próximas vitórias. E torcemos para que consigamos novos títulos, novas conquistas, mas principalmente que a gente consiga continuar desenvolvendo a modalidade. Eu acho que pouco adianta a Carla, a preparadora física do Corinthians, se desenvolver, o Corinthians, futebol feminino, se desenvolver, se o Brasil, no seu macro, né, um país continental, não conseguir continuar desenvolvendo a modalidade como um todo, em todos os cantos do país, dando acesso a todas as gurias que têm interesse em jogarem futebol, em serem atletas. A gente precisa dar oportunidade. Então, além das questões das conquistas com o clube, com certeza fica essa ambição da gente levar a modalidade cada vez mais alto e conseguir trazer pessoas cada vez mais perto da gente. Com certeza, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Fazendo um recorte agora, e claro que tu falou sobre essa sensação da nostalgia, trazer um olhar um pouco para trás. Como é que tu enxerga hoje o futebol feminino, quanto cresceu? Eu lembro muito da Copa do Mundo 2019, em 2019, a Copa do Mundo feminino, que foi, eu acho que um divisor de águas, né, para a modalidade, e esses últimos anos, e principalmente nesse ano, que eu pelo menos acompanhei de forma integral a passagem da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas. Como é que tu enxerga tudo isso e quanto precisa mais para se colocar o futebol feminino no patamar em que tem que estar? Eu acho que é uma questão de tempo. A gente está dentro de um processo que é importante que a gente ressalte o que vem acontecendo dentro desse processo. É importante que a gente não acelere etapas para que cada passo que a gente dê sejam passos bem consolidados. Então a gente vem de 2017 para 2018 num crescimento de 325% em número de equipes participantes. É importante a gente ressaltar isso. No ano de 2022 a gente vai ter mais um crescimento com a inserção da Série A3 no Campeonato Brasileiro. Então serão aí mais de 60 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. No próprio Campeonato Paulista, que é um estado referência, teremos agora a Série A2, então teremos 2 séries de competições. Vamos ter a Supercopa do Brasil agora no início do ano, que é uma novidade também, era uma competição que se tinha no passado e se perdeu dentro desses processos e está voltando, é importante ressaltar. Então eu vejo que assim, o futebol feminino ele vem numa constante, a gente vem dando passos importantes cada vez mais para frente, os clubes vêm ofertando aos atletas cada vez mais condição de trabalho, uma condição que permita a atleta viver apenas do futebol feminino. E eu vejo isso com excelentes olhos. Eu acho que é importante termos paciência, é importante valorizarmos o que estamos conseguindo realizar, é importante visualizarmos o quanto estamos evoluindo em todos os contextos, na questão física, na questão técnica, questão tática, o alcance, o público nos estádios, na profissionalização, na condição de trabalho.
e não nos boicotarmos no sentido de nos compararmos à modalidade de gênero masculino, que eu acho que às vezes a gente acaba fazendo isso e não é essa a questão. A questão não é a gente buscar uma igualdade em relação a valores, em relação a tudo. É uma equidade em relação àquilo que a gente pode chegar, onde a gente sabe que pode alcançar, onde a gente sabe que temos condições de podermos ser atletas de excelência, comissões técnicas de excelência e continuarmos dando ao público esses espetáculos que a gente vem dando dentro de campo e fora de campo, falando de pautas importantes, se posicionando e levando o esporte muito além daquilo que o estádio permite, sim no aspecto social. Então eu vejo o futebol feminino como uma importante ferramenta e acho que a gente vem se desenvolvendo e é importante a gente saber valorizar dentro de todo o contexto, tudo aquilo que vem acontecendo. É isso aí, então seguimos por mais e como diria a Gabi Fernandes, chegou a hora, vai jogar bola. Carla, foi um prazer imenso poder ter conversado contigo no dia de hoje e que tu continue sendo inspiração para tantas pessoas. Eu agradeço a oportunidade, vou estar sempre à disposição, principalmente aqui do pessoal da região norte, do Rio Grande do Sul, Erechim, que é onde eu nasci, onde eu cresci, onde dei meus primeiros passos e mais importante de tudo, fazer com que cada vez o acesso à informação, cada vez o acesso ao esporte, ele possa ser mais real para todos aqueles que têm interesse em se desenvolverem e fazerem a modalidade se desenvolver também. Carla Chaves Loureiro, campeã paulista, campeã brasileira e também da Copa Libertadores Feminina. Foi um prazer mais uma vez e 2021 foi o ano que se encerra com alguns percalços, algumas adversidades nesse caminho, mas segue mais uma vez com 2022 abençoado, é isso que todo mundo deseja. Muito obrigado, futebol. Essa cria de Erechim. Valeu, gente. Olha, mais informações do esporte em jornalbomdia.com.br. Vamos agora saber as informações da previsão do tempo com a Taiane do Carmo. Oi, gente! Vamos ver como vai ficar o tempo nesta terça-feira. Olha só, nós teremos uma semana bem típica de verão. Estamos sob o domínio de uma massa de ar quente e seco na região sul do país e ela favorece dias mais ensolarados, com muito aquecimento e temperaturas elevadas. Ela também é responsável por impedir a formação de nuvens carregadas de chuva. Por esse motivo, o tempo fica firme nos próximos dias. Vamos dar uma conferida nos dados. Olha só, aqui em Erechim a mínima será de 17 graus e a máxima passa dos 30 graus, chegando a 34. A umidade do ar fica em torno de 15% e não há previsão de chuva. No município de Três Arroios, a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 38, esquenta bastante por lá. A umidade relativa do ar será de 13 graus e não há previsão de chuva. No município de Ipiranga do Sul, a mínima será de 18 graus e a máxima de 35. A umidade do ar fica em torno de 13% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais informações em relação ao tempo você acompanha durante a nossa programação. E o Bom Dia Notícias dessa terça-feira fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima terça-feira para você. Amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia, eu te espero aqui com mais notícias da nossa região. Até lá!